Pessoal, assistindo vários vídeos de canais grandes que falam sobre investimento, a gente consegue perceber que eles realmente deslumbram a maravilha que é o investimento. E certamente que sim. O mundo dos investimentos, quando a gente descobre, a gente fica realmente maravilhado. Como é que pode eu aportar tão pouco todos os meses, mas daqui a 30, 35 anos eu consegui me aposentar, por exemplo, ganhando muito mais do que o INSS pagaria para mim. E essa foi a minha reação, por exemplo, quando eu descobri que eu poderia estar fazendo aportes mensais não tão altos e lá no futuro eu poderia ter uma rentabilidade muito boa. Porém, como tudo na vida, até como um copo d'água, que se você enche demais, apesar de ser muito boa, ele vai transbordar. O mundo dos investimentos, ele também tem seus malefícios na nossa vida. E isso eu não vejo muitas pessoas contando por aí. E principalmente para os jovens. Para nós jovens, o mundo dos investimentos ele é muito prejudicial às vezes. E eu vou te contar por que isso acontece. Contando uma experiência pessoal, quando eu descobri que eu poderia fazer aportes mensais, lá na frente eu poderia ter uma boa rentabilidade, né, visando ali os juros compostos. E depois eu fui descobrindo outros universos, como as criptomoedas, o mundo da bolsa de valores, né? Onde eu poderia aportar em ações, CDB, LCI, LCA, entre tantos. Eu fiquei muito fissurado naquilo, né? Eu acabei perdendo muitas noites de sonos porque a ansiedade batia muito forte e eu ficava só pensando e deslumbrando o futuro. Para vocês terem uma noção, isso ficou tão forte em mim que quando eu ia deitar, às vezes eu falava, poxa, se eu conseguisse dormir agora e acordar daqui a 30 anos, eu já estaria rico. Vocês conseguem ver o perigo desse tipo de pensamento, principalmente em nós jovens? Isso indica que eu estava dando mais importância ao dinheiro do que à minha vida. Isso nunca aconteceu comigo, por exemplo. Eu nunca tive esse tipo de pensamento. Eu sempre tive o equilíbrio sobre o dinheiro. Só que você fica cego. Você fica muito deslumbrado no que pode acontecer a longo prazo com você. E foi aí que eu percebi que a gente tem que ter um certo equilíbrio. A gente precisa conservar o nosso pensamento sobre o dinheiro. Nós precisamos encarar o dinheiro de uma forma saudável. Porque senão isso vai se tornar prejudicial para todos nós. Uma coisa que acontecia regularmente comigo também, eu invisto há mais ou menos aproximadamente 1 ano e eu acabava abrindo mão de ir para alguns lugares, abrindo mão de passear, de viver a minha vida para poder economizar, para poder estar aportando. E não há nada errado nisso. Esse é o pensamento do investidor. A gente precisa realmente evitar gastos desnecessários, né, para que a gente possa estar sempre aportando, né, em formas maiores todos os meses. Porém, jamais você deve trocar de viver sua vida por estar aportando valores todos os meses. É claro que você não vai estar pegando seu dinheiro e estar saindo todo final de semana. Eu não sou disso. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar mais em casa, mais reservado, eu não bebo, eu não fumo, né? Então eu gosto de ficar mais na minha. Porém, de vez em quando, é importante que você consiga viver a sua vida também. Investir a longo prazo é algo que demora, não é algo que vai acontecer da noite para o dia, instalar os dedos, você está lá no futuro. Existe um processo e você precisa viver nesse processo. O que adianta você chegar no futuro e ter bens financeiros, mas não ter a sua saúde mental, porque você não conseguiu viver a sua vida. E nós, como jovens, nós temos algo diferente. Nós temos o vigor da juventude, nós temos a força, a determinação que todo jovem tem dentro de si. E nós precisamos aproveitar essa oportunidade agora para estar fazendo sim investimentos para o futuro, mas também em viver o agora. Nós não podemos esquecer de viver essa nossa juventude, usar esse vigor, usar essa força que nós temos dentro da gente para nos beneficiar agora, porque isso vai ser importante para o futuro. Isso também é um investimento. Nós estamos investindo em nós agora para que no futuro nós possamos estar mentalmente saudáveis
e nós não temos nenhum peso em falar, poxa, estou com 90 anos hoje, estou em fim de vida, tenho muito dinheiro, porém não aproveitei a minha juventude. E nessa fase você pode perguntar para qualquer senhorzinho, qualquer senhorinha, se ele daria tudo que ele tem financeiramente falando para viver mais 20 anos. Ele não pensaria duas vezes. Ele daria tudo que tinha para ter mais tempo de vida. E não vai ser diferente com a gente. Quando a gente estiver lá na frente, com 90, 80 anos de idade, nós também vamos pensar da mesma forma. Nós vamos dar tudo para poder viver um tempo mais aqui na Terra. E é isso que a gente tem que pensar como jovens hoje. Nós não podemos menosprezar a nossa juventude e achar que nós vamos ser jovens para sempre, vamos ter esse vigor, essa força para sempre. Uma hora ou outra, isso vai acabar. E quando acabar, o que é que vai restar de você? Quais os momentos que você viveu? Quais os momentos que você aproveitou na sua juventude? Será que sua vida foi só trabalhar para juntar dinheiro, economizar para sobrar dinheiro, estar aportando todos os meses em investimentos? Ou você tirou uma reserva uma vez no mês, uma vez em 2 meses, e foi viajar, foi para uma praia, saiu com a sua família, foi comer uma pizza? Entende onde a gente quer chegar? É preciso a gente pensar no agora também. Reserve um tempo para você, para estudar outras coisas além do investimento. Não foque muito só nesse mundo, porque isso se torna prejudicial. Na fase inicial, eu queria só estar todo momento atualizando ali para ver os meus ganhos, como eu invisto em criptomoeda, e ela é muito volátil, e é 24 horas, né? E sábado, domingo também roda criptomoeda. Então eu ficava sempre atualizando para ver como é que estavam os meus valores. Eu ficava colocando metas mensais. Olha, chegar ali em R$1.600 de lucro, vai ser bom demais. Aí estava em 1.500 e eu ficava toda hora atualizando para ver se ia chegar. E isso nos causa ansiedade. Isso nos causa um distúrbio mental, uma fissura de fazer isso. E isso é prejudicial para a nossa saúde. Nós estamos, sem pensar, estragando a nossa vida. Por isso, aproveite a sua vida também. Não foque só em trabalhar, fazer renda extra, ganhar dinheiro para poder estar investindo. Pense também na sua vida pessoal. Pense em viajar, em passear. Compre aquela pizza que custa R$120, que talvez seria uma ação na Bolsa de Valores, 2, 3, 4. Poderia estar investido em criptomoedas. Mas investe em você também. É claro que você não vai fazer isso o tempo todo, mas de vez em quando isso é importante. Preserve as suas amizades, preserve a sua vida, a sua saúde mental, porque isso também é um investimento. Muito cuidado com as escolhas que você tem feito hoje. Quando você colocar na balança entre o dinheiro e o seu bem-estar, o dinheiro e a sua vida, o dinheiro e a sua família, sempre penda para o lado da sua família, penda para o lado do seu bem-estar, penda para o lado da sua vida. Nunca vá para o lado do dinheiro, porque o dinheiro não é tudo na nossa vida. E quando a gente está com 90 anos, está com 80 anos, é aí que nós vamos entender, porque a nossa vida ela se passou em um piscar de olhos e talvez a gente nem aproveitou ela do jeito que nós poderíamos aproveitar. Por isso, aproveite a sua vida, invista conscientemente, porém, isso não é tudo. Investimento não é tudo. Viva os momentos ao lado das pessoas que você gosta. Isso também é investir.